Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para mais uma aula e dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o aproveitamento de subprodutos da cadeia produtiva da mandioca para utilização na alimentação animal, seja para utilização na alimentação de aves de postura, caprino, ovino, bovinocultura e suinocultura, mas nós vamos falar especificamente sobre as formas de beneficiamento e como calcular a quantidade de matéria seca e proteína bruta que a minha lavoura de mandioca pode fornecer, com seus subprodutos, sendo ele maniva, o reaproveitamento da maniva e do terço superior, das raízes e da casca como como alimentos, como alternativas para suplementação na alimentação, na dieta dos animais de produção. Ok? Então vamos lá a mais uma videoaula do projeto Bahia Produtiva no Até a Distância, juntamente com o CEFORC. Na nossa aula de hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos, os seguintes temas, tá? Vamos lá. Importância da mandiocultura para a nossa civilização, nutrientes importantes a serem considerados na dieta, cálculo do tamanho da lavoura, cálculo da população de plantas, estimativa da produção de matéria seca, estimativa da produção de proteína bruta, poda de 12 meses e 15 meses, poda de 18 meses, cálculo para aproveitamento do terço inferior e médio, beneficiamento, sugestão de uso na alimentação de suínos, sugestão de uso na alimentação de aves. Importância. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a mandioca é um tubérculo com grande potencial e pode se transformar no principal cultivo do século XXI se for realizado um modelo de agricultura sustentável que satisfaça o aumento da demanda. Afirmação comprovada pela adaptabilidade da cultura em grande variedade de climas, podendo no Brasil ser cultivada desde o sul, que são regiões mais frias e de maiores índices pluviométricos, até o Nordeste, que é uma região mais quente de baixos índices pluviométricos, e também devido à sua versatilidade de uso na alimentação humana e animal. Como vocês podem observar nessa figura, a mandioca ela reúne uma gama uma grande quantidade de características nutricionais e proteicas. Por exemplo, se vocês observarem a parte aérea no terço superior, nós temos uma elevada produção de proteína, porém os níveis de energia digestível são baixas. No entanto, a raiz há uma elevada quantidade de energia acumulada, porém uma pequena quantidade de proteína. Isso torna a mandioca uma planta completa, considerando que juntando as duas partes aí, nós teremos um alimento completo, tanto rico em proteínas, como rico em energia. Num período não muito distante, muitos aí vão se lembrar que a mandioca era utilizada para recuperar crianças com elevado estado de desnutrição. Muitos aí que moram no interior do Nordeste, das cidades nordestinas, sertanejas, lembram do importante papel de uma organização chamada Pastoral da Criança, que fazia um suplemento chamado multimistura, que levava basicamente casca de ovo e farelo da folha de mandioca, além de alguns outros ingredientes. E este suplemento, foi um dos grandes responsáveis pela recuperação de crianças que se encontravam em elevado estado de desnutrição.
Isso pode ser constatado, aí quem quiser perceber isso, obter a veracidade da história, basta conversar com as pessoas mais velhas, principalmente aquelas que habitavam, né, o interior dos nossos municípios, ou seja, a zona rural. Nutrientes importantes, né? O terço superior da mandioca é basicamente bastante rico em proteína bruta. Ela contém 16,4% de proteína bruta, ou seja, em torno aí de 164 gramas por quilo de matéria seca. Esse dado foi obtido, que nós utilizamos aqui, foi obtido por uma pesquisa realizada por Souza e colaboradores em 2012. Sendo a proteína um nutriente de extrema importância, pois é o principal responsável pela função estrutural do nosso organismo, sintetizando células dos diferentes tecidos do corpo e são formadas por estruturas menores chamadas aminoácidos, tá ok? Para vocês terem uma ideia, o teor de proteína bruta no terço superior da mandioca, ela é 2 vezes superior ao teor de proteína bruta do farelo de milho e igual ao teor de proteína bruta do farelo de trigo. Só para vocês terem ideia, 1 kg de farelo do terço superior da mandioca equivale, em termos proteicos, a 2 kg do farelo de milho. As raízes. Bom, o sistema radicular, os tubérculos, raiz ou manivo, macaxeira, assim dizendo, ela é muito rica em energia bruta, tendo um total de 3.621 kcal por quilo de matéria seca, né? Dado aí obtido da tabela brasileira para aves e suínos, segunda edição de 2005. Os alimentos energéticos são aqueles que no processo de digestão tornam-se rapidamente fonte de energia para as funções do nosso organismo. Como o próprio nome diz, esses alimentos são responsáveis por fornecer combustível para que nosso corpo possa desempenhar todas as suas funções normalmente, sejam elas funções orgânicas ou de trabalho, tá ok? Então tá aí a composição básica, né, do nível proteico e energético da planta inteira de mandioca. Se vocês, mais um dado aqui que eu esqueci de colocar aí, é que em termos de proteína, né, a raiz da mandioca ela vai ter algo aí em torno de 3%, o equivalente à metade do que o farelo de milho pode produzir. Em termos de energia bruta, ela tem o equivalente aí ao que o farelo de milho também possui, em termos de energia bruta. São 2 nutrientes aí importantes para nós fazermos um adequado balanceamento de dieta para qualquer espécie animal e qualquer categoria animal. Bom, continuando, né? Cálculo do tamanho da lavoura. Primeiramente, antes de começar o processo de produção do farelo, eu preciso saber qual o potencial de produção que minha roça vai ter, tanto para produzir terço superior, né? Para eu saber quanto eu vou ter de terço superior, quanto eu vou conseguir produzir de terço superior. Para partir daí, eu dimensiono a estrutura que será necessária para o beneficiamento e também a mão de obra necessária, né, para colher esse material num tempo hábil. Então vamos lá, para os passos necessários para dimensionar o tamanho da minha lavoura. Bom, tomamos aqui como base uma lavoura com 35 metros de comprimento de um lado, 42 metros do outro, 45 metros do outro e 60 metros do outro. Suponhamos que seja uma lavoura irregular, tá ok? Vamos lá. Então, para eu calcular o tamanho dessa área, eu vou trabalhar com a seguinte equação. Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar com a seguinte equação, né? Área é igual a L1 mais L2 dividido por 2, vezes L3 mais L4 dividido por 2, sendo, nesse caso, L1 igual a parte de 60 metros, L2 igual a parte de 45 metros, L3 igual a parte de 35 metros e L4 igual a parte de 42 metros, tá? Então, nós temos área 60 mais 45 dividido por 2, vezes 35 mais 42 dividido por 2, sendo
105 dividido por 2, que é o resultado de 60 mais 45, vezes 77 dividido por 2, que é o resultado de 35 mais 42. Então, 105 por 2 igual 52,5 e 77 por 2 igual 38,5. Então, nós temos 52,5 vezes 38,5. Então, a área total da minha lavoura vai ser de 2.021,25 metros quadrados. Este é o tamanho total da minha lavoura. Continuando. Cálculo da população de plantas. Para obter um total da população de plantas na minha lavoura, que eu preciso saber disso para saber quanto eu consigo obter de terço superior, o primeiro passo é, dentro da lavoura, em 3 ou 5 lugares escolhidos aleatoriamente, medir quadros com 5 metros de cada lado. Tomemos como exemplo a imagem abaixo. Então, nós temos aqui aquela mesma área citada anteriormente. Então, dentro dessa área, em 3 pontos diferentes, em 3 lugares diferentes dentro da lavoura, eu vou escolher alguns pontos e vou medir com a trena ou uma corda pequenas áreas de 5 por 5 metros, ou seja, 25 metros quadrados. Serão selecionados 3 pontos para fazer essa medição, como vocês podem ver aí na figura. Segundo passo, contar as plantas existentes dentro de cada quadro, aqui chamados de P1, P2 e P3, e anotar no papel, tá? Suponhamos que no caso da lavoura aqui, analisada, temos P1, nós contamos 19 plantas, P2, 22 plantas e P3, 17 plantas. E o terceiro passo é calcular a população de plantas por metro quadrado, que pode ser feito pela seguinte equação. Vamos lá. Ou continuação. Então, nós temos a equação para calculação de plantas para calcular a quantidade de plantas por metro quadrado. P1 mais P2 mais P3 dividido por 3, ou seja, a quantidade de plantas de P1 mais P2 mais P3 dividido por 3. Em seguida, dividimos por 25, que é o tamanho de cada quadro. Então, nós temos 19, que foi a população de plantas do perímetro 1, 22, a população de plantas de P2, e 17, que é a população de plantas do perímetro 3. Então, vamos dividir por 3. Esse resultado, nós temos então 19 mais 22 mais 17, será igual a 58. 58 dividido por 3, dividido por 25. Então, 58 dividido por 3, aí nós temos aqui 19,33. Agora dividimos por 25. Então, nós temos aqui um total de 0,7732 plantas. Ou seja, o número de plantas por metro quadrado é de 0,7732 plantas por metro quadrado. Ou seja, menos de uma planta por metro quadrado. Tá ok? Quarto passo. Multiplicar o número de plantas por metro quadrado pelo tamanho da área da lavoura, que é dada pela equação. 0,7732 vezes 2.021,25, que é o quê? A quantidade de plantas por metro quadrado, obtida aqui por essa equação, e o tamanho da área da lavoura que nós fizemos o cálculo anteriormente. Então, no total, 0,7732 vezes 2.021,25, nós teremos um total de 1.562,83 plantas nessa lavoura. Tá ok? Então, vamos lá. Continuando. Estimativa da produção de matéria seca. Tá? Vamos lá. Continuando. Para o melhor planejamento e organização da estrutura e equipamentos necessários às atividades de poda e beneficiamento, é preciso fazer uma estimativa da produção esperada. Continuando. Cálculo da estimativa da produção de matéria seca da poda de 12 meses. Para calcular a estimativa de produção de matéria seca, é preciso escolher aleatoriamente 15 plantas dentro da lavoura, colher todo o terço superior e pesar. Tá? Então, aqui nós temos uma figura representando uma planta de mandioca e nós temos aqui o terço superior,
que é a parte que nós vamos colher para fazer a estimativa da matéria seca do terço superior, que é o que mais nos interessa, terço médio e terço inferior. Tá? Suponhamos que o peso do material colhido nas 15 plantas tenha sido de 25 kg. Tá? Ou seja, eu selecionei 15 plantas e dessas 15 plantas colhi todo o terço superior e obtive um peso total de 25 kg. Em seguida, é realizado o cálculo da quantidade de matéria seca prevista na primeira poda pela seguinte equação. Quantidade de MS, que é matéria seca, é igual a PC dividido por NP vezes 0,25 vezes 0,5, onde quantidade de matéria seca, né, MS, quantidade de matéria seca, e PC, produção colhida, NP, número de plantas, né, 0,25, teor de matéria seca no terço superior e 0,50, devido ao fato de na poda de 12 meses, nós colhemos somente 50% do terço superior e na poda de 15 meses, colhemos os outros 50%, permanecendo assim a rebrota da poda anterior, tá bom? Continuamos. Estimativa da produção de matéria seca. Vamos lá. Quantidade de matéria seca, então nós temos 25 quilos, colhido em 15 plantas, então nós temos 25 por 15. Então nós teremos um valor que é igual a 1,666. 0,25, fator constante, que é o teor de matéria seca, vezes 0,5, que é valor constante, que é o percentual, ou seja, que representa metade do terço superior que nós vamos podar, né? Então, fazendo essa conta, 1,666 vezes 0,25 vezes 0,5 é igual a 0,208, que é igual, ou seja, cada planta, somente na poda de 12 meses, vai me fornecer 0,208 kg de matéria seca, tá ok? Isso vai ser o seguinte, 0,208 kg de matéria seca na poda de 12 meses e 0,208 kg de matéria seca na poda de 15 meses. Em seguida, é calculada a produção de matéria seca total da lavoura, multiplicando o peso em matéria seca pelo número de plantas da lavoura, que é dado pela seguinte equação. Produção de matéria seca é igual a NPL, onde PMS, produção de matéria seca, em quilos, NPL, número de plantas da lavoura. Então, nós temos aqui PMS é igual a 0,208 kg de matéria seca por planta, vezes 1.562,83 plantas que eu tenho naquela área que nós tomamos como exemplo. Então, no total, eu vou ter o equivalente a 325,06 kg de matéria seca, tá ok? Ou seja, somente na poda de 12 meses, essa planta vai me fornecer 325,06 kg de matéria seca. Para se ter uma ideia, isso vai equivaler a aproximadamente, em termos de matéria seca de peso, vai equivaler a aproximadamente 5 sacos e meio de milho, tá ok? Cálculo da estimativa de produção de matéria seca da poda de 15 meses. É a mesma coisa. Para estimar a produção de matéria seca da poda de 15 meses, pode-se proceder conforme orientado para a poda de 12 meses. Olha só, pessoal. Tomando como base, como princípio, não é necessário fazer o cálculo da estimativa de produção de matéria seca na poda de 15 meses. Por quê? Se eu for somente podar 50% do terço superior das plantas na poda de 12 meses e os outros 50% vai permanecer, então isso quer dizer que a minha produção de matéria seca na poda de 15 meses será igual à minha produção de matéria seca na poda da...
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.